Quando a gente é criança, é normal assistir desenhos sem entender muito bem a história nem a mensagem do que tá passando por ali. Mas aí a gente cresce, começa a entender melhor as coisas e de repente percebe que alguns dos desenhos que adorávamos na infância tinham diversas referências complexas, polêmicas e até perturbadoras. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 dessas polêmicas, 10 episódios de desenhos animados que provavelmente você já assistiu quando era pequeno, pode até já ter assistido esses episódios, mas não se ligou, não percebeu o que é que eles diziam ali por trás. A maioria deles foram censurados e alguns foram até mesmo banidos para sempre. Então vamos deixar de enrolação, pega o balde de pipoca e vem comigo. E abrindo essa lista, nós temos um episódio dos Simpsons. Já era de se esperar que eles iam estar nessa lista, afinal eles têm diversos episódios polêmicos. No entanto, estamos falando do episódio Feitiço de Lisa de 2002, onde por incrível que pareça, a família Simpson viaja até o Brasil em busca de um órfão chamado Ronaldo Aquiles. No entanto, o problema não é exatamente a viagem, e sim como eles retrataram o Brasil. Na época, as autoridades brasileiras reclamaram, inclusive ameaçaram de processo os produtores da série aqui, por conta dos estereótipos exagerados mostrados no episódio. Os Simpsons chegam lá na cidade do Rio de Janeiro e se deparam com um local repleto de ratos, ladrões por toda parte, sequestradores e a população é vista como totalmente sexual e a polícia não faz nada para ajudar. Inclusive, nesse episódio, o Homer chega a ser sequestrado por um taxista e o Bart é atacado por diversas pessoas. Eles são furtados, tem um monte de polêmica. A Embratur e o secretário de turismo do Rio de Janeiro na época disseram que iam processar os produtores da série por conta desses estereótipos, que o Brasil não seria assim de fato. Então, o produtor-chefe da série, o James Brooks, teve que se desculpar. É um episódio polêmico, mas que pode ser encontrado hoje em dia ainda no YouTube. Você pode dar uma olhada. Em nono lugar, nós temos os Tiny Toons, a versão mais infantil do Looney Tunes. E por incrível que pareça, eles também tiveram um episódio bem polêmico. Nesse capítulo aqui, o Perninha, o Plucky Duck e o Gaguinho resolvem tomar uma cerveja. Simplesmente eles estavam curiosos e quiseram experimentar. Só que aí eles acabam ficando bêbados. Eles vão pra escola bêbados, vestidos de mendigos inclusive, andam pelas ruas totalmente alcoolizados, agem como bêbados. E ao decorrer do episódio vai tudo piorando. No fim das contas, eles pegam um carro, sim, eles dirigem bêbados, acabam perdendo o controle, caem de um precipício e morrem todos. A ideia aqui era mostrar que bebida e direção não dá certo, e que bebida não era uma coisa para criança também, mas eu acho que eles não souberam retratar isso muito bem, passaram um pouco da linha, tanto é que o episódio foi exibido apenas uma vez para nunca mais. Em oitavo lugar, nós temos Bob Esponja. Pois é, nem o Bob Esponja escapou de ter um episódio proibido. Em um certo momento desse episódio, o Gary, a lesma de estimação do Bob Esponja, tem que tomar um banho. O Bob Esponja tá ajudando ele lá, explicando e tudo mais, só que aí em um certo momento o Bob faz um comentário sobre não deixar o sabonete cair. Tipo, ó, toma cuidado, vai dar errado isso aí. Só que isso é uma clara referência ao que acontece na cadeia, o abuso. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Não posso falar muito aqui, mas esse foi um dos motivos para o episódio também ser banido de vez. Em sétimo lugar, nós temos um episódio do Tom e Jerry produzido em 1956 e tido por muitos como o episódio mais triste, deprimente e sombrio já produzido pelo desenho. Nesse episódio, o Tom acaba se apaixonando por uma gata. Ele trabalha, se esforça, faz de tudo para conquistar ela. No entanto, ela acaba trocando ele por um gato mais rico, que tem mais a oferecer, e acaba deixando o Tom ali jogado. Nisso, ele acaba se afundando na depressão, no álcool, e o Jerry acompanhando toda essa jornada. No fim desse episódio, os dois são vistos sentados em um trilho de trem, esperando para o trem passar por cima deles. O final não mostra o trem passando de fato, nem eles morrendo, mas dá a entender o que é que aconteceu depois disso. E por conta dessa indução ao suicídio, o episódio acabou sendo banido em diversas redes, que consideraram que não era muito adequado essa mensagem para uma criança. Você levou um pé na bunda e aí você vai lá... Não.
Em sexto lugar, nós temos o Laboratório de Dexter, um dos queridinhos do Cartoon Network. E por mais que ele sempre teve essa abordagem mais infantil, um dos episódios deles foi banido justamente por palavrões em excesso. Existem teorias que esse episódio era apenas uma brincadeira interna entre o pessoal, que não era para ele ter ido pro ar. Existem outros que dizem que eles na verdade quiseram passar uma lição com isso, mas não saiu muito bem. Enfim, a gente está falando aqui do episódio Rude Removal, que pode ser traduzido como remoção de grosseria. Esse episódio deveria passar na segunda temporada desse desenho. E aqui o Dexter cria uma máquina para remover a grosseria da sua irmã Didi. No entanto, os dois acabam brigando e tudo mais, e eles caem dentro do equipamento, que acabou sendo ligado durante a discussão. Aí o que é que acontece? Duas versões dos irmãos surgem. Uma que é educada, normal, e a outra que é mal educada, grossa, fala palavrão, grita, briga, enfim. A versão grossa dos dois acaba xingando a mãe deles, destruindo a casa, o laboratório, é um caos completo. E aí o episódio trata justamente dos dois educados tentando trazer os dois mal educados pra dentro da máquina de volta e resolver aquela situação. E aí no fim a mãe do Dexter e da Didi segura um sabonete pra limpar a boca dos filhos. O que era pra ser uma lição acabou sendo totalmente reprovado pelo Cartoon Network, que proibiu esse episódio de ser exibido. No entanto, o criador do desenho conseguiu mostrar o capítulo em algumas convenções de animação com o passar dos anos, conseguiu soltar uma coisa aqui, outra ali, e aí o público acabou conhecendo essa peça. Inclusive, ela está disponível no YouTube. Em quinto lugar, nós temos o episódio mais polêmico da história de Pokémon, que se chama Soldado Elétrico Porygon. Ele foi banido no mundo inteiro após a sua exibição no Japão em 1997, tanto pelos motivos inusitados quanto pela repercussão gerada. Dá só uma olhada. Durante esse episódio, o Ash, Misty, Brock e Pikachu são enviados para dentro do sistema de transferência de Pokémon, tentando confrontar a equipe Rocket, que estava roubando o Porygon do professor Akihabara e outras criaturas, enfim. No entanto, a enfermeira Joy manda um programa antivírus sem saber que isso poderia prejudicar os amigos. E aí o Pikachu usa um choque do trovão para poder destruir esses mísseis que estavam atacando eles e permitir que todo mundo saia do sistema com segurança. Dito isso, o problema foi justamente os efeitos visuais que eles usaram para essa destruição. Para você ter uma ideia, essa cena tem apenas 6 segundos, mas as luzes piscavam 12 vezes por segundo, entre azul e vermelho. A galera que estava assistindo esse episódio começou a passar mal, tiveram dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, ataque epilético. Cerca de 375 meninos e 300 meninas tiveram ataques epiléticos por conta desse episódio. Alguns tiveram inclusive visão manchada. Eu não preciso nem dizer o caos que foi isso na época. As ações da Nintendo caíram, o anime deixou de ser exibido por 4 meses na época para que tudo fosse adaptado, a poeira baixasse. Os videogames e animações de todo o planeta na época começaram a alertar os usuários de risco de epilepsia. Provavelmente você já deve ter aberto um jogo e ter visto um aviso que um número pequeno de usuários pode ter uma reação negativa às cores e tudo mais. Foi tudo por conta desse episódio, que inclusive está disponível também no YouTube, mas eu não recomendo você assistir. Vai que você seja mais uma dessas pessoas que tiveram uma reação negativa. Em quarto lugar, nós temos Uma Família da Pesada e o episódio que recebeu o nome aqui no Brasil de Desligue Zag no Tempo. Esse episódio aqui foi complicado pelo seguinte motivo: eles decidem voltar no tempo e impedir o ataque do 11 de setembro. Só que aí quando eles retornam para o presente, eles percebem que os Estados Unidos entraram em uma espécie de guerra civil, que tudo estava destruído, porque o sentimento nacionalista que se criou após o 11 de setembro nunca teria existido. Então o povo não seria tão unido, basicamente. Aí o que é que eles fazem? Eles voltam novamente e fazem o 11 de setembro acontecer. E aí eles retornam no tempo de novo. É como se os ataques da Al-Qaeda tivessem feito bem para o país no fim das contas e unido, enfim. Mas aí não é uma mensagem muito positiva, né? Acabou que esse episódio gerou uma polêmica muito grande na época e enfim. Chegando no top 3, nós temos o Pernalonga do Velho Testamento. O personagem dos Looney Tunes, na década de 30, 40,
violenta, tinha um comportamento bem questionável. Ele fazia piada com todo mundo, inclusive piada racista, xenofóbica, de todos os espectros, com inclusão de ofender todo mundo mesmo. Ele já imitou negro rastejando e pedindo pra não apanhar, já tirou sarro de asiático, indígena, enfim, de todo jeito possível. Nesse episódio aqui, que passou em 1941, um menino negro tá caçando o Pernalonga. E o Pernalonga, enfim, fica naquela briga, confusão com ele. Só que o desenho fez a questão de estereotipar o design do menino o máximo possível. Você dá pra ver, eles deram uma destacada na boca dele, enfim, diversos traços que são ofensivos e, bom, certo que era um desenho passado na década de 40 e hoje em dia a sociedade é totalmente diferente, mas não é um desenho bom, vamos combinar aqui. E esse é só um dos episódios polêmicos do Pernalonga. Dava pra fazer uma lista completa desse aqui só com gente que ele ofendeu, porque o bicho era virado. Em segundo lugar, e aproveitando que nós falamos do Pernalonga, vamos falar agora do Pato Donald e um episódio também polêmico. Na verdade não é um episódio, foi um curta-metragem produzido pela Disney durante a Segunda Guerra Mundial. Na época a Disney estava bem empenhada em usar todos os seus recursos para mobilizar a opinião pública contra Hitler, contra o nazismo, contra, enfim, toda a questão que os Estados Unidos estavam lutando contra. E uma dessas investidas foi justamente esse curta-metragem, que se chama A Face do Führer, uma propaganda antinazista que inclusive ganhou o Oscar de melhor curta de animação na época. Basicamente, nisso daqui, o Pato Donald acorda na Alemanha nazista, ao som de uma música que exalta Hitler, num quarto cercado de suásticas. Ele já acorda saudando Hitler, Mussolini, Hirohito, enfim. Ele já se veste como nazista, toma um café da manhã horroroso, um pão duro, corta com um serrote, vai lá ler o livro Minha Luta, do Hitler, e aí ele vai para uma fábrica de armas, onde ele tem que trabalhar 48 horas por dia como um escravo para Hitler, para produzir justamente armamento, bombas e tudo mais. É até uma referência ao filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, essa cena aqui. No fim, o Pato acaba acordando novamente e se depara que tudo que passou ali era um sonho, na verdade um pesadelo, e diz que tá feliz por ser um cidadão dos Estados Unidos da América, toda aquela propaganda. Uma mensagem positiva, mas bem polêmica. E chegando no top 1, não poderia ser diferente, o campeão em ter episódios censurados e banidos, nós temos South Park, outro que daria pra fazer uma lista completa só dele, inclusive com parte 1, parte 2, parte 3, mas nesse episódio em questão, as crianças da cidade invocam um esquadrão formado por super-heróis. E esses super-heróis, eles são cada um de uma religião diferente, são os Super Best Friends, incluindo o profeta Maomé. Guarda essa informação. Não seria o primeiro nem o último episódio polêmico do South Park, de mexer com figuras religiosas e tudo mais. Acontece que esse episódio em questão foi ao ar 2 meses depois dos atentados do 11 de setembro. E aí quem foi que começou a reclamar? Grupos extremistas, grupos religiosos, enfim, principalmente extremistas islâmicos. Começaram inclusive a mandar ameaças pro Comedy Central. E aí a galera olhou assim e disse: rapaz, é melhor tirar esse episódio do ar. Eles apagaram de tudo quanto é canto. Nem mesmo em DVDs da série esse episódio pode ser encontrado hoje em dia. Existem outros episódios que a gente pode comentar em uma parte 2, parte 3, enfim. Mas por hoje são esses. Eu gostaria de saber, inclusive, se você conhece algum diferente que eu não citei aqui, por favor, me diz aqui nos comentários. Quem sabe ele não aparece numa parte 2. Lembrando que sempre tem conteúdo novo aqui, ó, nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. E se eu fosse você, não deixava de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Sempre tem conteúdo novo aqui no YouTube. O vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.